Jornal do Meio-Dia. Você sempre bem informado. Olá, mais uma vez, boa tarde para você que está conosco. Estamos mais uma vez juntos, né? Em mais esta edição do Jornal do Meio-Dia aqui da Life FM, como a gente sempre faz, né? Nessa última etapa, né? Nessa última parte, a gente sempre tem, né, a nossa entrevista do dia e sempre aborda assuntos, né, que sejam do interesse da comunidade e onde a gente sempre diz, né, que é um momento nobre do jornalismo, porque a gente, além de informar, a gente ainda tem a condição de prestar serviços, né? E melhor do que isso, fazemos isso evidenciando pessoas, né, que na sua essência, ou nos seus afazeres, ou então, né, na sua qualificação profissional e pessoal, consegue fazer a diferença na vida do outro. Nós tivemos uma semana inteira, na semana passada, né, com a nossa pauta voltada para o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida, né, aqui de Adamantina, através da Navidad, que é a mantenedora, e também vários voluntários do CVV estiveram com a gente, o presidente doutor Alceu. É claro que o Setembro Amarelo é um movimento que continua e hoje nós vamos abordar um outro tema, como a gente já falou. Nós tivemos na sexta-feira o início da Semana Nacional de Trânsito, que todos os anos é comemorada e tem uma série de ações, né, de conscientização de 18 a 25 de setembro. E a Adamantina tem, né, o privilégio de contar com um cara muito dedicado, que é especialista nesse assunto, já esteve com a gente outras vezes e está hoje conosco também para falar sobre isso, que é o Eduardo Febraio. Boa tarde, Eduardo. Prazer em recebê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo. Boa tarde, Caco. Boa tarde, Cleide. Boa tarde a todos os ouvintes da Life FM da Adamantina. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Tratando de um assunto tão pertinente, que é falar de trânsito, né? Aproveitando nesse momento que, sexta-feira, agora dia 18 de setembro, iniciou-se a Semana Nacional de Trânsito, né? Que com o tema desse ano, que é Perceba o Risco e Proteja a Vida. É um tema bem pertinente, que já veio do Maio Amarelo, né? Mas como nesse ano de 2020 nós estamos vivenciando a pandemia, então o Maio Amarelo também, o Observatório decidiu a comemoração também no mês de setembro, aproveitando as duas comemorações do Maio Amarelo e da Semana Nacional de Trânsito, que é entre 18 a 25 de setembro, como também estabelece o artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro. A nossa Lei 9.503 estabeleceu, quando entrou em vigor, em 1998, dia 22 de janeiro, tratando que o trânsito seria comemorado sempre todo setembro de todo ano, a partir da data de 18 a 25 de setembro. Está no artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro. E o nosso trânsito ele tem crescido muito, né? E evoluído bastante também. Tanto em número de veículos, quanto em número de condutores. Nós temos aí já há alguns anos a habilitação aos 16, isso aumenta muito mais jovens no trânsito, né? E isso tudo cria uma nova condição que precisa de uma atenção diferenciada, né, Eduardo? Sem dúvida. A habilitação é a partir de 18 anos, né? Ah, não, 16 é outra coisa. Desculpa, não, só Estava pensando na eleição aqui. A habilitação é 18. Isso é nos Estados Unidos, essa legislação, né? Bom, na verdade, eu sempre inicio a fala na época de Semana Nacional do Trânsito, lembrando bem o quê? Qual que é o princípio de tudo isso? É a educação para o trânsito, né, Caco? Porque eu falo que é os 3 E's, né? É o trinônimo do quê? Educação, esforço legal, engenharia. Aí a engenharia já falo, esforço legal já é a parte da fiscalização, né? Então esses sinônimos têm que andar juntos, né? Porque o princípio de tudo é a educação. Por quê? A educação é onde a pessoa, a criança lá na escola, ela aprende. Então, muitas pessoas não entendem que isso já é lei. Desde quando criou a Lei 9.503, em 97, dia 22 de setembro, foi instituído, após 120 dias, a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, dia 22 de janeiro, entrou em vigor. Então, já está no papel. Capítulo 6º do Código de Trânsito Brasileiro, do capítulo 6º, do artigo 74 ao 79, especificamente o 76, que fala educação para o trânsito nas pré-escolas de 1º, 2º e 3º grau. Infelizmente, isso ainda não está na prática. E depois, posteriormente, uma década mais ou menos, em 2007, teve também a portaria, né, 147 do DENATRAN, né, Departamento Nacional de Trânsito,
é o órgão máximo executivo. Ele também entrou em vigor essa lei, também a 265, né, de 2007, um pouco antes, que trata do conteúdo programático, do curricular, tudo mais. Então, se isso tivesse na prática, desde lá para cá, em 2020, a realidade do trânsito, os números alarmantes das estatísticas de trânsito, de acidentes, mortes, invalidez, pessoas aí que estão perdendo a vida, ficando com sequelado, e quem paga a conta, Caco? Somos nós, né? Claro. Então, é um risco. Eu vou te falar aqui, ó, segundo dados estatísticos aqui da Denatran, mais de 43 mil mortes por ano, né? Mas isso daí é muito mais, vamos colocar o dobro, é quase 100 mil mortes por ano no Brasil. Isso é mais do que uma guerra. É mais que uma guerra, o trânsito mata, mas o trânsito é um palco social muito sério, as pessoas têm que levar mais a sério o trânsito. O trânsito é um problema seu, um problema meu, é um problema nosso, né? Você vê a pandemia, com tudo isso aqui no Brasil, dá quase o que o trânsito mata no ano. Exatamente. Então as pessoas fazem, às vezes, né, vista grossa, aquela coisa toda, porque o poder público tem que se interessar mais no sentido do trânsito, porque o trânsito salva vidas, né? Um trânsito com boa formação na escola, crianças. Quando eu falo nas escolas, eu não estou me referindo que o trânsito tem que colocar lá um professor que está na rede pública, né? E já falar sobre trânsito. É falar sobre um assunto lá, vertente, né? Usar estratégia. Por exemplo, o Joãozinho vai à rua. Antes de atravessar, ele tem que olhar para os dois lados. Dentro da matéria de matemática, fazer um cálculo matemático. Não, colocar essa sementinha já. Exatamente, língua portuguesa. Então, introduzir, introjetar para o trânsito. Aí sim a coisa modifica, né? Com o decorrer das décadas, essa criança vai se tornar um adulto, vai se dirigir a um CFC e ele vai perceber, ele vai entender o que é trânsito de outro ângulo, de outra forma, mais técnica, né? Ele vai entender o que significa direção defensiva, legislação do trânsito, noções de primeiros socorros, mecânica, prevenção de acidentes. Então ele vai ter meio ambiente, cidadania, ele vai ter aquela educação comportamental. Porque exemplos são o quê, Caco? Não são palavras, exemplos são o quê? Atitudes positivas, ações positivas que os pais fazem no dia a dia. O pai vai levar a criança para a escola, ou a mãe, ele vai estacionar em fila dupla, a criança está vendo. Ele vai sair com o carro sem usar o cinto de segurança, ou vai transportar a criança de moto sem o uso do capacete, ou pior, com a jugular aqui solta, né? Muitas vezes ele não entende que tem que ter um dedo de diferença para poder fechar a jugular aqui, né? Que é uma forma que não machuca e que segura. E tem que ter um capacete para essa criança próprio, o tamanho da cabeça da criança. Então, são coisas que a gente vê na cidade. E são detalhes fundamentais. Viu? Fundamentais de segurança viária, né? Está protegendo. Quem que deve proteger a criança? É o adulto, né? Nós, pais responsáveis, tem que proteger a criança. A criança é criança, ela é inocente. Agora, se você tomar atitudes positivas dentro da legalidade da lei, esse dispositivo 277 do CONTRAN, que agora com a PL 3267-2019, talvez vai entrar em vigor a partir do ano que vem. O que ela determina? Determina que a partir da altura, 1,45 m, o peso está mais especificado, agora alterou positivamente. Mais detalhado. Então, o responsável pelo veículo vai cometer uma infração e vai ter que pagar por isso. Se não observar a PL. Se não observar isso daí. Por enquanto, isso não é legislação. Uhum. A legislação vigente, ela está tratando do dispositivo 277, né? Que é a cadeirinha, o bebê conforto, cada um na sua faixa etária de idade, né? Depois o assento de elevação. Então, a segurança para as nossas crianças é de suma importância e é prioridade, né? É um tema que é muito discutido e eu acredito que isso tem que dar continuidade, porque as crianças, Caco, só para enfatizar, elas entendem atitudes, ações positivas dos tios, dos pais, quem é o responsável. Se ela vê que não fala em celular, não digita, não envia mensagem durante o carro em movimento, usa o cinto corretamente, enfim, não atravessa de pedestre, exatamente, fila dupla. Não atravessa no semáforo vermelho, isso. Não ultrapassa o local proibido, respeita a velocidade da via permitida. Todos esses tópicos que eu estou mencionando é que a criança vai perceber
ao longo do tempo, a adolescência, a fase adulta, ela vai se dirigir a uma autoescola com outra mentalidade, com outra visão, com outra cultura, porque é o que ela está convivendo, né? E é verdade. Embora não tenha sido criança, eu sempre falo que eu não gosto de me incluir no assunto, mas também faço parte. Sim, à vontade. Eu tenho 2 exemplos que eu nunca mais esqueci. Quando eu fui tirar a habilitação, não vou falar quando para ninguém, né, saber quanto tempo faz, mas faz um tempinho. A primeira aula prática de motocicleta, o instrutor me disse, toda vez que você for frear, use os 2 freios. Principalmente o traseiro, Sim. mas ajuda no dianteiro. Porque se você frear só o dianteiro, você vai pilonar a moto e cair. Exatamente. Se você frear só o traseiro, ela vai derrapar. Se você frear os 2, sempre freando mais o traseiro e segurando no dianteiro, você vai ter mais estabilidade da moto. Nunca mais esqueci. Outra, naquele ditado, acho que nem tem mais hoje, era outro, você fazia exame de legislação e sinais Sim. de trânsito, e tinha uma frase que era ditada no início. Eu lembro que quem estava lá ministrando disse assim, a marcha ré é inteiramente por conta e risco do motorista. Nunca mais esqueci. Então, toda vez que dá ré, fala, você toma cuidado, se você der ré e bater, a culpa é sua. Exatamente. É uma sua. questão, até aproveitando o que você está dizendo, eu sou oriundo do transporte coletivo de passageiros, né? Trabalhei muitos anos na cidade de São Paulo, transporte coletivo urbano, posteriormente fui para o rodoviário, enfim. Mas eu sempre tive essa orientação, esse treinamento, que quando nós fôssemos motoristas, desde a época eu já era manobrista anteriormente, e falávamos assim, nunca dê a marcha ré num ponto de ônibus, né? Sem o cobrador ou um outro colega auxiliar. Naquela época não tinha tecnologia embarcada, câmera de ré, aquela coisa toda. Por quê? Você pode atropelar uma criança, um pedestre ou um próprio veículo pequeno, que o ponto cego lá atrás do ônibus, você não consegue visualizar, enxergar um ponto fixo atrás, no meio do ônibus, na traseira, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, aprendeu lá atrás, e a gente, em sala de aula, sempre está abordando esse tópico, né? Querendo sempre prevenção, né? Porque esse é um cuidado muito atual, não importa quais os recursos que o carro tem. Se tiver um ponto cego... Sim, e são pequenos detalhes, tão simples, às vezes as pessoas ignoram, né? Falar, eu já sei, papapá. Aquela falta de humildade, de exercitar empatia, né, Caco? Entender porque... E tá sempre ligado, porque o trânsito evoluiu muito, muita coisa mudou, os carros evoluíram. Hoje você tem carro com câmbio automático, muita gente às vezes pode confundir. Tecnologia embarcada, né? Exatamente. Tem que ficar de olho. A questão que nós temos que sempre manter é a humildade, entender que somos eternos aprendizes. Exatamente. E sempre temos que prestar atenção, porque o tema é pertinente, né? Perceba o risco e proteja a vida, né? Exatamente. É um dos temas que mais eu gostei em todas as campanhas, porque foi muito legal. É um tema bem vivencial, dia a dia, né? Isso aí Perceba é um o reflexo risco da importância da segurança. Exatamente. Você fala em segurança justamente para proteger a vida. Exatamente. Deixa eu ver o pessoal que está com a gente aqui, meu amigo Valdir Paiva, né? Tá dando boa tarde, parabéns pelo dia do radialista. Obrigado, viu, Valdir? Verdade. Aproveitando esse seja, parabéns, viu, para todos vocês. O Edmilson Flores e o Pedro Salmazo, né, também. Parabéns pelo dia do radialista. Meu amigo Cabão, o professor lá em Oswaldo Cruz, tudo bem, professor? Carlos Alberto de Oliveira, a Raquel, que também está lá em Oswaldo Cruz acompanhando a gente, né? Daqui a pouco você pode falar quem está te acompanhando também aí, viu? A Rita Afonso está lá em Oswaldo Cruz também, obrigado, Rita. A Vanessa Lima, meu amigo Wilson Guerreiro, maior professor de capoeira da região. Um abraço, viu, professor? Meu amigo, trabalhamos juntos na Autoescola Band, instrutor de trânsito também. Eu também, né? Forte abraço, Wilson. Está lá com a gente também. E o Edmilson está aqui, ó. Boa tarde a todos. Está complicado o nosso trânsito aqui a Adamantina. O Edmilson, que é presidente do Conseg, né? Sim. Tem muitos motoristas e pedestres que não respeitam a sinalização. Pedestre fora da faixa, né? E motorista passando em farol vermelho e muitas outras, não tenha dúvida, né? O nosso amigo professor Wilson está dando os parabéns aqui. Obrigado, viu, o professor. E a sua esposa também está dando boa tarde, bom trabalho, né, a dona Eliana? Eliana, obrigado, um beijo para você no seu coração. Aí a Vanessa Lima também dando os parabéns para a gente aqui. Agora, Eduardo. Posso aproveitar o ensejo? Claro, tem mais gente aí que não está aqui. Não, é minha mãe que está assistindo também, a Valdomira, meu pai Paulino, minha sogra Lenice, meu filho Alencar, minha cunhada Simone. E também as pessoas aqui, a Lúcia Prado, que é da casa, né? Da casa, né? Maciel Martins, né? Está aqui, Fátima Caldeira, Bortoleto, Alain Vieira, Ricardo José e todos os meus amigos aí do trânsito. Um forte abraço para o Lima de Campinas, instrutor Limas, a Campsalho, Josimar Amaral, grande especialista em trânsito, lá do Espírito Santo também. E todos os nossos amigos do trânsito, né? Os nossos irmãos aí que estamos sempre compartilhando. Eu já fiz, na época da pandemia, no início para cá, já fiz mais de 30 lives com vários amigos especialistas, homens e mulheres do trânsito. Então, esses debates é importante, viu Caco? Claro, para a gente evoluir como ser humano e como profissional. Porque nós temos que ouvir
e entender a dinâmica do trânsito. Não é só da Mantina ou região nossa que tem problema. E saber que o grande diferencial, embora a gente saiba as deficiências de estrutura que ainda tem e tal, mas o grande diferencial nisso tudo é o ser humano. Você pode ver que o ser humano é o grande diferencial. Porque nós temos condições de saber toda a regulamentação e ainda saber as deficiências, né? Por isso aumenta mais a nossa responsabilidade. Exatamente. Você matou a charada. Porque o maior causador de acidente do mundo, não é do Brasil, é o ser humano, né? Aí vai na estatística, mas vem cá, o problema foi causa mecânica. Mas quem é o engenheiro? Era o quê? Quem que dá manutenção? Quem é o mecânico? Quem que dá manutenção? É problema da via, malha viária. Tá, mas quem que... Então, eu acho que todo acidente é evitável. Eu penso, exceto 1% ou 2% no máximo. Primeiro, se quebrar o carro, se estiver na velocidade ideal, você consegue controlar. Exatamente. Se você anda numa rodovia e tem buraco, se você estiver atento, você vai ver. Isso. E numa velocidade, né, compatível, você vai desviar. Então, assim, o termômetro é realmente quem está... É o ser humano, é a pecinha atrás do volante. A pecinha atrás do volante. Exatamente, Era isso que eu ia dizer. E o Célio Souza também está dando os parabéns aqui para nós radialistas. Agora, manda um abraço para o teu filho e diz para ele que ele tem a responsabilidade de levar o nome desse meu amigo de infância. Ah, o meu falecido cunhado, Alencar, grande pessoa, né? Fala para ele que ele tem a responsabilidade de levar esse nome do meu amigo de infância, Alencar. Com certeza. É tão digno quanto o tio, tão bom de coração, irresponsável, honesto e caráter pelas fotos que eu vi, você já olha e você já vê quando a pessoa é do bem. Eu agradeço, Deus abençoe. Verdade. O Eduardo, eu queria que você acrescentasse aí mais alguns detalhes que você acha interessante. A gente já abordou aí a semana, né, as estatísticas, a gente já falou também da importância da educação para o trânsito, a gente já falou também dessas novas especificações da PL 3267, que é do ano passado, que ainda não está em vigor, né? Mas as ações dessa semana, a importância, né, do trabalho. Claro que isso vale para a vida inteira, mas que bom que a gente tem em setembro uma semana para focar nisso. Né? Eu particularmente, às vezes eu nem gostaria de vir numa semana do trânsito, porque dá a impressão que nós estamos só falando do trânsito, tocando no assunto, querendo ficar no holoforte nessa época. Mas eu também não posso ser omisso e deixar da oportunidade passar em branco. E agradecendo a oportunidade sua, daqui da Cleide, do João, da Lúcia, de ter liberado esse espaço aí, dessa abertura, de coração eu agradeço. Mas a questão, por exemplo, as ações que eu fiz no passado, hoje, infelizmente, por outras questões aí políticas, não sei, não tem interesse o poder público de fazer ações como eu fiz. Vocês vão no meu Facebook, vai ver ações de 10 anos. Câmeras, Secretário de Educação fiz. Era épocas diferentes, né? Mas tudo bem. A questão é uma só. Amanhã, por exemplo, e quarta-feira, há 14 anos eu faço ação todos os anos, 2 vezes ao ano, que é no tiro de guerra da Mantina, né? Amanhã, a partir das 6h30, estarei lá ministrando palestra educativa, né? Prevenção de acidentes. E o foco maior que eu uso para os atiradores é referente a motocicletas, né? Que são os atiradores, a maioria são habilitados de motos. Então, a gente vai desenvolver esse projeto, essas ações. E referente ao meu amigo Robson, do Cessenat Limeira, está aqui, está desejando um abraço. O Robson, grande especialista também, fiz live com ele. Você chegou a fazer algum trabalho para o Cessenat também, que dá muito curso, né, Eduardo? Sim, já fiz muitos cursos lá, tanto com aluno no passado, lá em São Paulo também, como instrutor. Na época era permitido a itinerantes, né? E a PL 3267 de 2019 está ainda parada lá a votação, ia ser 17, dia 18, se não me falha a memória, acho que foi dia 18, aí eles cancelaram lá a reunião. Então estamos no aguardo. Se caso for aprovado, a tendência aí, então vai ser o ano que vem. Mas entenda-se que até a aprovação, no mínimo 6 meses ainda para entrar em vigor, né? O presidente da República sancionar mais 6 meses. E entrar em vigor e for publicado no Diário Oficial. Aí sim vai valer, porque as pessoas me perguntam, questionam, a lei mudou, a pontuação de 20 pontos para 40 pontos, a renovação da CNH de 5 para 10 anos, ainda não entrou em vigor, pessoal. A lei continua igual. A tendência, vamos dizer assim, uns 90% que isso vai acontecer. Eu tenho meu ponto de vista, acredito que é um retrocesso, no sentido que, do jeito que já está complicado, né? Os acidentes, a imprudência está predominando. Imagine com... Dessa relaxada. Porque não é a opinião própria minha, com raras exceções, que eu respeito a opinião de cada um. A gente está aqui num país democrático e o debate está aberto, mas eu acho que isso é um retrocesso, né? Porque do jeito que está, repito, enfatizo, já está complicado. Então, por que, não, ao invés disso, não tratar, que eu acabei de falar, educação para o trânsito, ações mais positivas, e o dinheiro desse trânsito, cadê? As campanhas, há anos, está direcionado aonde esse dinheiro?
essa pergunta que eu faço lá para o governo federal, desde a da gestão anterior, nas duas anteriores, né? Sumiu, não aparece, ninguém fala nada. E eu, assim, um detalhe Nem importante. campanhas publicitárias você vê mais. Vê né? mais, é verdade. E outro detalhe interessante, né? Isso aqui é o tipo de coisa que às vezes a pessoa só vai entender a importância o dia que acontecer alguma tragédia com ela ou com a família. Exatamente. Então aí o camarada vai... Porque parece que as pessoas elas só entendem quando sentem na pele. Falta muita empatia das pessoas. Alguém né? se colocou no lugar de uma família que perdeu Ninguém alguém? entende o que é isso. É uma dor Exatamente. que eu já passei por isso. Então eu sei, na minha família, né? Quem tem sabe mais é quem é do sangue. No caso, é o cunhado, mas os pais, os irmãos que fiquem, filhos, né? Quem perde. Então, eu acho que isso, às vezes eu fico desanimado, sabe, Caco? Porque a gente batalha, parece que a gente sempre está no mesmo lugar. Mas como eu sou teimoso e eu sou do bem, sou uma pessoa honesta, digna, e eu sempre quero o melhor não para mim, para os meus filhos, para os filhos de todos que estão aqui da rádio, para todos os brasileiros, não só a cidade que eu moro, o estado que eu resido, mas a todos os brasileiros. É possível, sim. Basta ter ações públicas assim positivas. Infelizmente, o Brasil, essas ações aí coordenadas pela ONU de 2011 a 2020, nós não atingimos, pelo contrário, nós ficamos praticamente em último lugar. Temos uma segunda chance de 2020 a 2030. Se não conseguirmos, vai ficar feio dessa vez, hein? Então, por isso que eu falo que esse é o momento de os políticos começarem a votar coisas pertinentes, relevantes. Por exemplo, os Detrans não são anivelados, equiparados a nível Brasil. Tem que começar padronizar, não ficar representando pelo Ministério da Infraestrutura, e sim pela Ministério da Justiça. Porque você vê de estado para outro muda. Exatamente. Quem vai fiscalizar o Detran, corrupção, essas coisas, vai ser quem? O Palácio da Justiça, a Polícia Federal. Aí a coisa vai começar a andar. Para sair do âmbito político. Exatamente. Está muito palanque. Tem que ser técnico. Eles não estão ouvindo. Tem que ouvir não só o Febraio. Lá em cima tem 8 especialistas de grande nome no Brasil, que é o Josimar Amaral, o Coronel Ordeli, o Júlio Saavedra, né? Júlio Modesto. Enfim, são pessoas aí que entendem de trânsito há mais de 20, 30 anos na Seara Trânsito. E são pessoas que têm embasamento técnico, né? E eles querem ver maior segurança para o trânsito, né? E é muito óbvio, né? Ninguém está inventando nada. Muitas vezes a gente questiona, né? Pessoas como você, que é profissional da área, o cara fala, tá falando porque está defendendo o próprio interesse. Não, o objetivo... O ser profissional, mas o objetivo é proteger vida. É claro. É tudo muito óbvio. É uma coisa, você, como radialista, é uma pessoa da mídia... Eu fico feliz de vir aqui, vocês daqui, todos vocês, têm essa visão, né? Essa visão técnica, que geralmente quem é inteligente, é formado em outra área, ele não consegue entender que o trânsito é um problema meu, um problema seu, é um problema nosso. Nós estamos nele todo dia. Todos nós estamos inseridos no trânsito. Eu não sou habilitado. A pessoa fala, não, mas você é pedestre. Mas é pedestre. Anda de bicicleta. Exatamente. Todos nós somos envolvidos, né? E a legislação, ela abrange todos. Né? Exatamente. Todos nós temos que fazer a nossa parte, né? Mas com atitudes positivas, porque eu vou te dizer, viu, Caco, palavras e promessas vão ao vento. E eu, sinceramente, estou cansado de não ver ações positivas, concretas, né? Interesse político do poder público, muita viabilizar. Propaganda. Porque todas essas pessoas têm filhos, filhas e netos e netas. Por isso que eu falei, só se sentir na pele, aí é que sente. Exatamente. Deixa eu agradecer aqui também o Luciano Lauer, né? Que está com a gente. A Neide Bordini, obrigado pelo carinho de sempre, Neide. O Pedro Salmazo, né, aplaudindo aqui. Bom, olha, a gente falaria de trânsito um dia inteiro. Eduardo, para finalizar, queria que você falasse um pouquinho da sua empresa, né, do seu trabalho, para a gente poder fechar. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o espaço, viu, Caco? Mais uma vez, Cleide, João, Lúcia, muito obrigado pelo prestígio da amizade de vocês. Quero agradecer a todos os ouvintes aí que participaram. Se eu não falei o nome, posteriormente, na minha live lá, eu vou... agradecer com mais intensidade. Eu tenho a empresa Motiva Trânsito, cursos, treinamentos, né? Nós ministramos palestras e cursos em qualquer parte do país. É só nos contratar, né? Eu vou passar o telefone aqui, né? É o 18 997 15 12 12, 18 997 15 12 12. Motiva Trânsito, cursos, treinamentos para condução extraeconômica, direção preventiva, legislação de trânsito, enfim, todos os cursos da área de trânsito. Tá ok? Eu agradeço a todos pelo espaço e só para finalizar, perceba o risco e proteja a vida. Um forte abraço a todos, boa tarde, muito obrigado, Caco, Cleide e todos os ouvintes da Life FM da Adamantina, o nosso programa Jornal do Meio-Dia. Forte abraço. Obrigado, Eduardo.
Falamos com o especialista em trânsito, Eduardo Febraio, sobre a Semana do Trânsito e todas essas ações, a importância de se ter segurança e a proteção à vida, como está aí no lema da Semana de Trânsito Nacional de Trânsito de 2020. Muito obrigado, Cleide, pela assistência, a você que nos acompanhou. A gente fica por aqui mais uma vez, né? Tem aí a live do Eduardo também, né? Que a gente está aqui, ele fez uma live particular dele. Queria agradecer especialmente o Eduardo Febraio, né? E dar os parabéns aí pela sua dedicação, né? A gente precisa de gente comprometida dessa forma e profissionais com essa formação. Os seus amigos aí também, um grande abraço, viu? A gente se fala. Até mais, estamos às ordens. Tudo de bom. Você acabou de ouvir na Life FM 107,9. Jornal do Meio-Dia. Rádio Life FM. Informação e prestação de serviço. A rádio da comunidade.